Como saber se a flora intestinal está danificada? Inchaço abdominal, gases e digestão lenta podem ser sintomas de um desequilíbrio na flora intestinal. A seguir, explicamos o que fazer para recuperá-la e como identificar os desequilíbrios microbianos. Sintomas como inchaço abdominal inexplicável, períodos prolongados de diarreia, prisão de ventre e fezes com odor fétido podem ser indicativos de uma flora intestinal danificada. Essa comunidade de micro-organismos é essencial para o bom funcionamento do corpo humano, visto que, como diversos estudos têm destacado, promove a digestão de substâncias alimentares e a especialização do sistema imunológico, entre outras funções. Você sabe por que pode ocorrer um desequilíbrio da microbiota intestinal? Você já se perguntou o que fazer com uma flora intestinal danificada? Resolver tudo isso é essencial para o funcionamento adequado do trato intestinal e o bem-estar geral. Portanto, a seguir contamos tudo que você precisa saber sobre o assunto. Você sabe o que é a disbiose? O desequilíbrio da flora intestinal responde a um termo específico, disbiose. De acordo com o termo utilizado em estudos microbiológicos, esta palavra se refere ao desequilíbrio da microbiota normal, devido a alterações qualitativas ou quantitativas em sua composição, em seu funcionamento, distribuição ou atividades metabólicas. Existem 3 tipos de disbiose: perda de bactérias benéficas para o funcionamento do trato gastrointestinal, supercrescimento de bactérias patogênicas humanas, perda de uma biodiversidade bacteriana geral. A microbiota normal é o conjunto de micro-organismos bacterianos que povoam várias áreas do corpo humano. Sem dúvida, o mais relevante é aquele presente no trato gastrointestinal. De acordo com o estudo citado anteriormente, existem mais de 1.014 células bacterianas no intestino, com mais de 1.000 espécies diferentes. Os grupos Bacteroidetes e Firmicutes são os dominantes. Em um indivíduo saudável, há um equilíbrio entre as colônias bacterianas intestinais, uma vez que estas se autorregulam entre si, e o sistema imunológico do hospedeiro também mantém a normalidade. Quando esse equilíbrio homeostático se rompe, seja por fatores externos ou internos, ocorre a citada disbiose. Isso leva a uma série de complicações que veremos a seguir. Leia também: os alimentos que causam mais gases. Como saber se a flora intestinal está danificada? Como já mencionamos, estudos microbiológicos mostram que a microbiota intestinal estimula o sistema imunológico, sintetiza vitaminas, inibe patógenos e digere compostos provenientes das plantas, entre outras funções. Esses micro-organismos são essenciais para o bom funcionamento do trato gastrointestinal, e, portanto, é essencial mantê-los em equilíbrio. Causas da disbiose intestinal. Existem várias causas que podem gerar um desequilíbrio na microbiota normal. A seguir, damos alguns exemplos. O uso de antibióticos para combater infecções bacterianas pode criar desequilíbrios no microbioma. Estudos demonstraram que a ampicilina ou amoxicilina, entre outras, possuem efeitos negativos na composição da flora intestinal. Estudos em animais determinaram que o estresse e a ansiedade causam variações na microbiota intestinal por vários dias. Os estados estressantes diminuem a produção de mucina intestinal, camada protetora de tecido, que promove a aderência de patógenos. Outras fontes destacam que a dieta alimentar desempenha um papel essencial na microbiota. Os alimentos que contêm sulfatos, por exemplo, promovem o crescimento de bactérias patogênicas no trato intestinal. Também se acredita que dietas com alto teor de proteínas podem ter efeitos negativos.
Todos esses fatores são importantes em pessoas com a saúde normal. Indivíduos com problemas imunológicos, ou com patologias associadas, também estão em grupos de risco, pois seu sistema imunológico pode não regular adequadamente o crescimento de espécies bacterianas patogênicas. Finalmente, conforme detalhado em um artigo publicado na Psychopharmacology, o uso de drogas, álcool e cigarro também parece ter efeitos negativos sobre o microbioma. Sintomas de desbiose intestinal. Saber se a flora intestinal está danificada não é uma tarefa fácil, pois muitos dos sintomas aparentes são semelhantes aos provocados por outras patologias gastrointestinais. Entre eles, estão os seguintes: inchaço abdominal e presença de gases sem causa aparente, cólicas intestinais, sensação de agulhadas no ventre e uma sensação de aperto, fezes e gases com um mau cheiro especialmente intenso, períodos alternados de prisão de ventre ou diarreia, maior vulnerabilidade a infecções virais e bacterianas. Além disso, os estudos comentados sugerem que existem doenças mais graves, que podem estar associadas a uma desbiose intestinal. Cepas patogênicas, como Escherichia coli, Mycobacterium avium paratuberculosis, ou Clostridium difficile, parecem estar relacionadas a esses desequilíbrios. O que fazer no caso de desbiose intestinal? Se a pessoa que apresenta os sintomas citados não estiver tomando antibióticos ou tiver patologias associadas, fazer uma mudança na dieta é essencial para restaurar a flora saudável. Os probióticos, por exemplo, são um método comprovado para aumentar o bem-estar gastrointestinal. Esses produtos geralmente são compostos por cepas das bactérias Bifidobacterium e Lactobacillus, habitantes naturais do trato intestinal. Alguns exemplos de probióticos são kefir, kombucha e outros alimentos lactofermentados. Eles também podem ser administrados na forma de comprimidos. Alimentos prebióticos, isto é, alimentos normais que promovem o crescimento bacteriano, também ajudam a repovoar a flora danificada. Alimentos com fibras e amidos são exemplos disso. É claro que consultar seu médico ou nutricionista antes de fazer mudanças drásticas na dieta sempre será uma boa ideia. O que levar em conta no caso de flora intestinal danificada? Hábitos não saudáveis, como fumar, beber e usar drogas, podem modificar a microbiota gastrointestinal, entre muitas outras patologias associadas. Além disso, o estresse contínuo pode causar um desequilíbrio desse grupo de bactérias presentes no intestino. Também se observou que o uso de antibióticos pode causar desbiose, mas, infelizmente, esses tipos de efeitos colaterais não podem ser controlados pelo paciente. Em qualquer caso, um estilo de vida saudável e o uso de probióticos e prebióticos podem ajudar a manter e restaurar o bem-estar gastrointestinal.